Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Coragem, vocês almoçaram agora? Boa tarde. Boa tarde. Glória a Deus. Muita gente não voltou ainda, né? Será que está dando um cochilo por aí? Glória a Deus. Nós vamos trabalhar agora uma palavra muito interessante. O Wendel pediu para trocar, porque ele foi tomar um banho ali, não estava aguentando, foi tomar um banho, viajou a noite inteira. Então eu vou fazer esse tema agora, seria o último tema, e ele fará, né, o último tema. Maria, mulher dos pés ligeiros. Gostaria que você tomasse a palavra do Senhor comigo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Palavra da salvação. Quando nós olhamos, e quando eu via lá, estava almoçando, via eles colocando a imagem de Nossa Senhora desatadora dos nós, eu disse, agora nós vamos firme. Nossa Senhora desatando os nós, agora vai ser poder de Deus. Maria, a mulher de Pentecostes, a Kekaritomene, a cheia da graça, aquela que fora escolhida sem mancha, sem mácula, para ser esposa do Espírito de Deus. Não podia ser qualquer uma. Amém, irmãos? Amém. Quem aqui é solteiro? Está solteiro? Solteira também. Coragem, irmãos. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre você, para Deus abençoar a sua vida. Coragem. Isso, irmão, pode levantar, não precisa ficar assim não. Levanta o braço. Aleluia. Está sendo mostrado para todo o Brasil esse congresso. Quem sabe, né? Um varão, uma varoa, te ver de longe, né? Falar com aquele varão, com aquela varoa que eu vou casar. Amém? Pode ser qualquer um. Tem que responder, sim ou não? Pode ser qualquer uma. Eu estou vendo que tem pessoas aqui que estão na dúvida, estão achando que pode ser qualquer um. Tem que falar, pode ser qualquer uma? Não. Você tem que saber o que você pede, né? Pode ser qualquer um? Não. Não pode. Imagina você que escolhe tanto. Imagina o Deus Espírito Santo e escolher qualquer um, irmãos? De forma alguma, amém? Aquele cara também, aquela que fora separada do pecado. E quando nós entramos no capítulo 1, no versículo 26, diz aqui: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou e teve todo aquele diálogo com aquela que fora escolhida, com a cheia da graça. Quando nós lemos o livro de Cântico dos Cânticos, lá no capítulo 4, fala: como é bela a minha companheira. Para quem reza o ofício, nela não há mácula. Vocês estão precisando de rezar mais ofício. Nela não há mácula da culpa primeira. Ela que fora escolhida, aquela que disse o sim, embora soubesse, porque ela, criada segundo a tradição judaica, sob a lei mosaica, ela sabia muito bem das consequências do sim, porque poderia ser inclusive apedrejada, amém, irmãos? Mas ela disse o sim, e foi desposada pelo Espírito Santo de Deus. Logo o seu sim, logo após o seu sim, a palavra de Deus vai nos narrar aquilo que nós lemos a partir do versículo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. A tradição vai dizer que, na Bíblia não fala, mas a tradição vai dizer Arim Carim, era o nome daquela cidade, nas montanhas de Judá. Ela foi às pressas. Com esse texto bíblico, Maria, mulher dos pés ligeiros, foi o tempo escolhido, proposto para essa pregação. Maria quer nos ensinar, a cada um de nós, 3 características para mim e você, que nos dispusemos a ouvir o chamado de Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele: você está preparado para essas 3 características? Não precisa de contar caso, irmão, só fazer essa pergunta: você está preparado para essas 3 características? Sim ou não? Sim. Então fala para ele assim: então deixa eu fazer um combinado com você. Eu entendo que o pregador, você não pode deixar o pregador falar, senão ele toma a pregação, pega o microfone, não é assim? O combinado, você não precisa de falar muita coisa, assim: se você dormir, você está me autorizando nessa hora. Água não, né, irmãos? Uma cadernada, irmão? Uma biblada não, né? Com carinho, né? A palavra do Senhor, o cajado aí. Fala assim: você não pode dormir agora, amém, irmão? Vamos deixar o sono dos justos mais tarde. Nessas 3 características, a mãe de nosso Senhor, Maria Santíssima, ela ouviu o anjo Gabriel dizendo: a tua parenta. Essa tradução da Ave Maria vai dizer assim: a partir do versículo, depois eu chego lá, vai ficar melhor. Mas ela ouviu o anjo dizendo que Isabel, a sua parenta, na Bíblia do Peregrino, né? Alguém tem a tradução do Peregrino aí? Fala da parenta, prima, mas parenta. Estava grávida e já era o 6º mês. Numa fala que era um pouco descontextualizada daquilo que ele havia de falar, de dizer para Maria, mas ela ouviu. Embora pareça estranho, quando nós damos formação para o Ministério de Oração por Cura e Libertação,
uma das características do ministeriado por cura e libertação é a escuta. Nos atendimentos de oração, o que mais fazemos é ouvir o irmão. E através dessa audição do problema, da situação daquele irmão, daquela irmã, nós vamos buscando o discernimento dos Espíritos, que é o guardião de todos os dons, para poder atuar naquela situação. Um direcionamento de oração para aquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa. Todavia, Nossa Senhora está nos ensinando a sermos mais atentos à escuta. Muitas vezes, irmãos, quando nós vamos preparar uma pregação, quando nós vamos ser enviados para algum lugar em missão, é importante nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem preparado para aquele povo, para aquela cidade, para aquela região, para onde o Senhor está nos enviando. Poderia parecer uma situação fora de contexto, mas Maria ouviu o que o anjo Gabriel dissera: tua parenta Isabel, aquela que era tida por estéril, já está grávida e é o 6º mês. Perceba, Gabriel não falou para ela, vai lá. Deus não disse para ela, vai lá. Mas ela tinha conhecimento de quem era Isabel e que uma gravidez, na fase idosa em que Isabel se encontrava, ela precisava de auxílio, amém? Muitas vezes, irmãos, pela sua experiência, pela sua bagagem, pelo seu tempo de caminhada, pela sua intimidade com Deus na oração, não é preciso, muitas vezes, que a pessoa fale para você, leva comida lá para o irmão, socorre ele em oração. Simplesmente por você tomar conhecimento, o Espírito de Deus já trabalha no seu coração a intenção daquela pessoa, amém? Muitas vezes nós falamos assim, mas ninguém me chamou lá. Se Deus não falar, eu não vou. É necessário, irmãos, você vê que a pessoa, que o irmão, que aquela alma está precisando, é necessário alguém falar para você fazer. Aqui a mãe ouve e entende que existe uma necessidade. O segundo ponto, que está ligado diretamente à escuta, é o acolhimento. Ela não hesitou. Irmãos, quantas vezes nós temos hesitado em fazer o bem? Quantas vezes nós temos hesitado em sermos profetas, profetisas? Eu costumo dizer com os filhotinhos lá em Belo Horizonte, os filhotinhos são os meninos do Ministério Jovem, nós temos poupado a espada ao sangue, porque muitas vezes a situação passa à nossa frente e nós não falamos nada, nós não liberamos a palavra profética, a palavra viva que está dentro de mim, dentro de você. Você não precisa necessariamente da Bíblia em suas mãos para você pregar, precisa, irmão? A palavra já não está no seu coração? Nós não temos lido a palavra repetidas vezes, e de várias vezes, muitos de nós já leram a Bíblia várias vezes. Necessariamente nós não temos a precisão da palavra estar na nossa mão para você anunciar a palavra. E talvez aquela pessoa vai passar na sua vida
uma única vez. Talvez você não vai ver aquela pessoa nunca mais. Eu comentava ali atrás, há pouco, com o José Roberto, que na quarta-feira eu fui pregar num grupo de oração numa cidade chamada Jaboticabas. Fica na divisa da Arquidiocese de Belo Horizonte com a Diocese de Sete Lagoas, 60 e poucos quilômetros. Eu falava sobre a fé, e ao final daquela pregação, um jovem me procurou e ele pediu para eu rezar por ele. Era um jovem todo tatuado, o rosto tatuado, os braços tatuados. Eu falei assim: você gostaria de apresentar alguma necessidade para eu rezar por você? Ele falou assim: eu não sei porquê, mas Deus me inspira a confiança de te falar. Eu estou sendo muito tentado. Eu falei: todos nós somos tentados, amém? Com pensamentos, visões, desejos, etc. Faz parte do plano do inimigo de Deus nos tentar. Eu falei: ora, todos nós somos tentados, mas e aí? Eu estou com uma tentação para matar uma pessoa dessa cidade. Eu falei: para mim já mais sério, né? Eu estou sendo tentado a matar um policial que mora aqui. Eu falei: vai vir falar isso logo para mim? Misericórdia. Eu falei: que é isso, irmão? Aí ele foi falando daquela situação, e eu via realmente ódio nos olhos dele. Mas Deus tocou o coração dele de forma que ele pedisse oração para aplacar aquela ira. Percebe? Muitas vezes, irmão, você vai ter uma única oportunidade, você será a única oportunidade daquela pessoa se salvar, daquela pessoa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo através do batismo do Espírito Santo. Talvez seja a única oportunidade que você tenha. Algum de vocês tiveram um ENF esse ano, no encontro de pregadores? Glória a Deus. Vocês viram lá o Vinícius falando num seminário de vida do Espírito que ele foi pregar na favela? Recorda-se do traficante com um fuzil no fundo da igreja? Para quem não estava lá, ele foi pregar um seminário de vida do Espírito. O tema era o batismo do Espírito Santo. Então logo ele entrou, com toda a dificuldade de acesso àquele local, um soldado do tráfico entrou na igreja com um fuzil cruzado no peito, ficou observando ele pregar, e a palavra foi sendo ministrada, essa palavra viva foi penetrando o coração daquele homem. Aí ele tirou o fuzil da bandoleira, colocou o fuzil no canto, e aí ele foi sendo tocado, e Deus falava com o Vinícius: reza para ele. E ele tremia, falou: vou morrer hoje, como é que eu vou lá rezar para aquele homem? Eu vou morrer hoje. E o Senhor falando com ele insistentemente: reza por ele, e por fim, ele foi lá e pôs as mãos sobre aquele rapaz, e rezou por ele. Resumindo a história, aquele rapaz, terminado o grupo de oração, pegou o fuzil, saiu dali, procurou o chefe da boca, falou que queria dar baixa, ele queria sair do serviço do tráfico. E aí o dono da boca falou assim: uma vez que você entrou no tráfico, não tem jeito mais de sair. Então, com o auxílio de algumas pessoas, um dia daqueles ali, de madrugada, ele conseguiu sair da favela. E passado já algum tempo, o Vinícius se encontrou com o coordenador daquele grupo de oração no evento e perguntou para aquele jovem. Ele falou assim: olha, aquele jovem saiu da favela, está morando escondido num lugar aí, mas ele já fundou um grupo de oração lá. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Isso.
Mas perceba que o Vinícius foi usado por Deus, talvez fosse a última oportunidade daquele jovem. Num primeiro momento ele hesitou um pouco, ele ficou com medo. E quantos de nós temos medo, irmãos? Quantos de nós temos medo? Quantos de nós temos respeito humano? Quantos de nós estamos pregando, chega um padre, nós tremendo, não conseguimos falar mais nada? Chega um pregador mais antigo, mais respeitado, chega um coordenador, chega alguém de importância e nós não conseguimos falar. Maria Santíssima está nos ensinando que nós precisamos estar com os ouvidos atentos para as realidades que nos cercam, pois Deus também fala nas realidades sociais, Deus também fala nas realidades que nós convivemos no nosso dia a dia. Quantas são as notícias que nós recebemos? E uma das formas de discernimento que nós podemos aplicar para a pregação são os contextos sociais que nós vivenciamos e vemos. Certa feita minha esposa foi pregar num local lá em Belo Horizonte que estava tendo um toque de recolher. Sabe o que é toque de recolher, irmãos? Para quem não sabe, o tráfico do local manda fechar tudo, comércio, escola, manda fechar tudo. Estava tendo uma guerra de gangues, então eles estavam matando os jovens naquele local. Se nós formos entrar no ambiente espiritual, havia uma potestade ali, um demônio que estava regindo aquilo tudo, e vários jovens estavam sendo mortos ali. Era necessário um combate espiritual ali rapidamente. O contexto social já estava revelado. Jovens sendo mortos por conta de disputa de tráfico de drogas. E o grupo de oração lá dentro. O grupo de oração não é um hospital de campanha, irmãos? Sim. Sim ou não? Sim. Qual que é o seu papel, pregador, nesse hospital de campanha? Ser boca de Deus, liberar os oráculos de Deus, e muitas vezes aquelas pessoas que passam por ali nas experiências de oração, nos seminários de vida, nos grupos de perseverança ou nos próprios grupos de oração, talvez você vai ter uma única oportunidade daquela pessoa ouvir a palavra de Deus. Quantas são as situações de pessoas que vão ali dando a Deus uma última oportunidade de ação em suas vidas? E nós, como pregadores, muitas vezes nem sabemos disso, mas pode ter certeza, se o Senhor te levantou para pregar ali, porque Ele tem um plano, um propósito para aquele lugar, amém? E quanto mais você se abrir na escuta, mais Deus irá falar. E quanto mais você ouvir, mais você será eficiente e eficaz naquilo que o Senhor te falar para você fazer. Maria era jovem. Segundo os estudiosos de Belém, a região montanhosa de Judá, era um caminho de 100 a 150 quilômetros, 153 quilômetros aproximadamente. Para ser feito esse caminho, era como um caminho de 32 horas andando sem parar. Se a mãe utilizou de algum transporte, algum animal, nós não sabemos, porque a palavra de Deus não diz. Se José a colocara numa caravana que passaria por aquele local, se ela foi sozinha, se foi acompanhada, mas ela não hesitou. Poderia ter sido abordada por salteadores, por ladrões. Tantas situações permeavam aquela situação, mas ela não hesitou. Quem ouve, acolhe o projeto de Deus. Amém? Amém.
Quantos sonhos o Senhor tem colocado no seu coração, pregador? Quantos moveres proféticos o Senhor tem colocado no seu coração, pregador? E muitas vezes, por nós não ouvirmos o Senhor, os planos do Senhor têm sido entulhados. Os projetos de Deus têm ficado engavetados, porque nós, muitas vezes, não acolhemos aquilo que Deus tem mandado. Pergunta para o seu irmão: tem muito projeto de Deus parado na sua vida? Pergunta para ele. Você tem colocado tudo em prática? Por que você não tem colocado em prática, irmão? Eu tenho rezado pouco, estudado a Deus. Tem rezado pouco? Estudado a Deus. O caminho, queridos, o nosso caminho não é um caminho curto, é um caminho longo. Quem tem aqui até 5 anos de caminhada, levante a mão. Até 5 anos. Coragem, queridos, pode levantar a mão. 1, 2, 3, 4, 5 anos de caminhada. Quem tem até 10 anos de caminhada? Quem tem acima de 10 anos de caminhada, que levante a mão. Perceba que o Senhor já te fez caminhar bastante, não é isso? Nesse tempo de caminhada, você já parou para pensar quantas pessoas Deus colocou na sua vida com um propósito de talvez fosse você a última esperança, sem que você inclusive soubesse, daquelas pessoas em que você foi sal e luz, que você foi socorro, que você foi auxílio. Você faz noção disso? De quantas pessoas Deus usou você para tirar da lama? Através da sua pregação, pessoas que estavam prontas para se matar, casamentos para se desfazerem, ou que estavam desfeitos, e através da sua palavra, Deus restaurou. Quantos filhos que se reconciliaram através da sua pregação? Quantos ministérios que foram levantados através da palavra profética que você liberou? Nós só vamos saber no céu, amém? E eu refletia sobre isso essa semana, quando eu dizia para o Senhor: eu preciso ser melhor. No ano passado, eu fazia as contas de quantas pregações eu havia feito no ano. Chegando no final de dezembro, já estava com quase 300 pregações. E esse ano, eu já tinha ido em mais de 20 cidades na Arquidiocese de Belo Horizonte. Como coordenador diocesano, eu preciso rodar. A primeira minha missão é lá. Então, no dia de folga que eu saio para pregar, faço um combinado com a esposa que eu saio, por paixão na palavra de Deus. Mas o meu chamado principal é lá, como coordenador. Meu chamado principal é na Arquidiocese de Belo Horizonte. E aí, eu refleti sobre uma pregação que eu fui fazer, e eu pensava comigo mesmo: quantas vezes eu já preguei essa palavra? E poderia, como muitos irmãos têm feito: olha, eu preguei essa palavra, eu já conheço essa palavra, eu não preciso nem de abrir, a Bíblia, porque eu já conheço essa palavra. Eu posso usar a mesma pregação que eu fiz semana passada, poderia cair nessa mediocridade, ou aquilo que nós falamos, uma pregação requentada. Mas
O Senhor me levou a meditar nessa palavra no sentido de que a palavra é viva. E no dia que o Senhor nos chamar, Ele tem contato, porque Ele sabe. Eu te permiti pregar essa palavra 20 vezes. Mas as 20 vezes que você pregou essa palavra era para você que eu queria falar. A melhor forma de nós aprendermos, irmã, é quando nós nos preparamos para ensinar, quando nós nos preparamos para pregar, para ministrar a palavra. Porque aquilo que Deus está falando com você, está falando comigo em primeiro lugar. E eu preciso reconhecer que eu preciso ouvir mais o Senhor e acolher mais o que Ele tem falado. Uma das grandes tentações dos pregadores é muitas vezes não ter o tempo e não dedicar o tempo devido para o ensino que Deus quer. O que o Senhor quer falar para aquele povo? Mas Senhor, eu peguei essa palavra ontem. Mas o que o Senhor quer falar hoje através dessa palavra para esse povo? Será que Deus quer falar o mesmo que Ele falou ontem, aqui hoje novamente? Maria ouviu, Maria acolheu, e ela se dispôs. Quando eu orava com essa palavra, o sentimento que me veio, você imagina. Maria, jovem, foi visitar uma anciã para servi-la, para auxiliá-la. Muitos de nós pregadores estamos tão autossuficientes que nós não servimos mais, se não for para pregar. Nós não temos mais a humildade, e haja vista pelos bancos. Eu conversava com meu irmão ali. Quantas cidades tem a Arquidiocese de Maria? Quantas cidades são, irmãos? 80 cidades? Não vou perguntar, não tem representante das 80 cidades aqui não, né? Onde estão os pregadores? Na minha forania são 15 cidades, só tenho uma cidade aqui. Será que nós já estamos tão bons assim? A mãe, carregando o Senhor dos Exércitos em seu ventre, ela saiu apressadamente para servir. Ela não hesitou. Mas eu estou grávida. Irmãos, quantas e quantas são as situações que têm nos prendido e nos impedido de ir ao encontro do outro, de ir ao encontro das almas. Hoje eu estou cansado. Eu estou grávida. Minha esposa passou mal. Cada dia nós temos uma desculpa. E vamos dizer a verdade, se cada um de nós aqui teríamos uma desculpa para não estarmos aqui hoje, sim ou não? Sim. Tem 2 finais de semana que eu estou saindo. Está calor demais. Meu filho, minha esposa, meu marido. Eu não lavei a roupa de casa, eu tenho que arrumar a casa, não é? Nós temos muitas desculpas, irmãos. E isso, infelizmente, tem nos impedido de ir ao encontro do outro. Mas a mãe, ela não hesitou. A distância não foi impedimento. Quantas vezes, irmãos, se nós não tivermos um meio de condução confortável, nós não vamos. Se não tiver quem nos leve, nós não vamos. Onde que é?
meio perigoso. Lá é uma boca de fumo. Ah, não vou não. Normal da pessoa está aí. Nós colocamos impedimento para a ação de Deus acontecer. Maria quer nos ensinar a sairmos do nosso conforto, a sairmos do comodismo, a quebrar os paradigmas, irmãos, de tantas situações que nós criamos. Se não for assim, eu não vou não. Quem que te chamou a pregar a palavra de Deus? Foi homens que te chamaram para pregar a palavra de Deus? Me respondam, irmãos, sim ou não? Quem foi que te chamou para pregar a palavra? Foi Deus. Você tem certeza disso? Sim. As condições humanas não podem nos prender. Distância não pode te impedir. Ao Wendel ali a gente partilhava. Lá em Belo Horizonte eu exorto com muito mais contundência do povo. Existem cidades no interior de Minas Gerais que de Belo Horizonte lá dá 800 quilômetros. 800 quilômetros. E aí, os irmãos nos chamam para pregar. Na região do Wendel, de Belo Horizonte, nossa cidade, dá quantos quilômetros, Wendel? 780 quilômetros. Do outro lado da Diocese de Januária, 750, 760, Moldavânia, Bonito de Minas, aquela região lá. E aí eu perguntava para alguns pregadores, se fossem chamados, se eles iriam lá. Não é longe, né? Nem como ir de avião. Agora chegou o avião ainda, glória a Deus. Mas lá no norte de Minas não tem jeito não. Você vai até Montes Claros. De Montes Claros, lá nesse lugar, você anda 5 horas de carro para chegar. Aí eu brinco lá. Os pregadores top querem pregar lá em Januária, em Janaúba, no Vale de Jequitinhonha, Araçuaí. Os top não querem pregar lá. Passar 12, 14 horas dentro do ônibus, Deus me livre. E lá pregar, lá nem tem oferta, não? Na Arquidiocese do Wendel é outra história. Então os pregadores top não querem lá não, irmãos. Aí eu te pergunto, está servindo a quem? Quem está servindo, irmãos? Mas, volta a denunciar, para a Canção Nova vão de graça. Paga ônibus, paga até hospedagem lá para ir pregar lá de graça. Sabia disso? Porque vai expor na televisão, vai aparecer, não é? Vão de graça, pagam para ir lá pregar. Porque vai ser um booking. A quem nós temos servido? Servido aos nossos próprios interesses? Maria Santíssima nos ensina a sair do nosso comodismo, a sair do nosso conforto, a sair da mesmice e ir ao encontro daquele e daquela que está passando por necessidade. Quebrando todos os paradigmas, todos os medos, os preconceitos, ela foi. Agora perceba, irmão, esse outro que Deus coloca à sua frente, à minha frente, é só gente cheiroso, bonito, igual o irmão está cheiroso ali? Não é. É só gente bonita que o Senhor coloca na sua frente? Não é. A grande
parte das vezes, eles estão maltrapilhos, cheirando mal, embriagados, viciados, são os drogados, as prostitutas, os homicidas, ladrões, toda a espécie daquilo que a sociedade fala que é os marginais, os que estão à margem da sociedade, aqueles que ninguém quer, aqueles que a sociedade tem desprezado, são desprezados, são dispensáveis, porque a sociedade capitalista faz isso. Uma sociedade capitalista onde as pessoas valem por aquilo que têm, pelas vestes, pelas posses. Então as pessoas dão mais valor às pessoas por aquilo que elas têm. Lá em Belo Horizonte nós fazemos uma experiência interessante. Nós temos grupos em lugares elitizados, bairros nobres da capital, e temos grupos nas favelas, nas periferias. São 486 grupos de oração na Arquidiocese de Belo Horizonte. E interessante, se eu vou pregar num bairro elitizado, num bairro de zona nobre, se eu for mal vestido, eles nem olham para o pregador. Eles nem te ouvem. Pelo contrário, você vai na zona de periferia, e se você for muito bem vestido, eles também te estranham. Aí vem buscar a sabedoria do Espírito para entender onde você vai pregar, para saber como você vai se vestir. Mas nós não podemos escolher, amém? Aonde o Senhor nos enviar, nós precisamos ir, e quem o Senhor nos mandar, nós precisamos acolher. Eu te pergunto, é fácil, irmãos? Não, senhor. Os ignorantes, os cabeça dura. Dentro da sua casa tem um monte de gente assim, e muitas vezes você está cansado de tentar alguma coisa, de pregar ali e não está certo. Mas perceba, é a única oportunidade. A mãe saiu às pressas porque ela estava cheia do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos missionários. Fala para quem está do seu lado. Se você estiver cheio do Espírito Santo, inevitavelmente, o Espírito de Deus te fará, te tornará um missionário por excelência. A mãe estava cheia do Espírito de Deus, amém, queridos? Amém. E aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não consegue ficar parado, ele não consegue ficar no mornismo, ele não consegue ficar acanhado. O Espírito Santo é a força motriz, é o dínamo, vai dizer o Senhor Jonas da Bíblia, o dínamo que nos move e que nos faz ir ao encontro daqueles que estão perdidos, necessitados, passando por situação difícil. A mãe estava cheia do Espírito de Deus, e impulsionada por esse Espírito de Deus, ela vai ao encontro daquela que tinha necessidade. Muitas vezes, irmãos, nós temos estado em estado de inércia, porque temos soltado o Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos como que parados na obra, porque temos faltado a unção do Espírito. Caímos no comodismo de pensar que nós já sabemos, já conhecemos a palavra, a Eucaristia de domingo já nos basta, e nós vamos seguindo o nosso ministério, levando, empurrando com a barriga. Eu preciso dizer para você que tempo de caminhada, meu irmão, pode ter te trazido uma experiência, um acumular do conhecimento da palavra, talvez até de técnicas de oratória, etc. Mas a unção, meu irmão, você precisa de conquistá-la na oração, amém?
Você precisa de conquistá-la, pagando um preço de jejum, de oração, de intimidade, na presença do Senhor. É isso que vai te fazer com que você conquiste uma unção, uma autoridade. Ele já falou um pouco, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas essa ação do Espírito em nós é uma ação transformadora, que nos impele, nos impulsiona ao encontro do outro. A mãe cheia do Espírito, ela não se preocupou com os afazeres, ela não se preocupou com nada ao redor, mas simplesmente o ir ao encontro. Eu preciso te recordar, quando você ficou cheio do Espírito Santo, você se recorda desse dia? Sim. Você queria pregar até para o cachorro, você lembra disso? Você pregava olhando no espelho para você mesmo aprender a falar, você lembra disso? Você passava perto de situação de acidente, de situação trágica, você levantava suas mãos e abençoava aquilo. Você se lembra disso, irmão? Quando você era cheio do Espírito Santo, naquele primeiro amor, o que você fazia naquele tempo, você se recorda? Nós éramos muito mais intempestivos, talvez, mas nós não perdíamos a oportunidade. Uma centena de pessoas, de milhares de pessoas, que Deus quer usar você para uma oportunidade. Uma oportunidade. E essa pessoa passar por você na sua vida, e você ser sal e luz. E você ser profeta na vida daquele homem, daquela mulher. Deus quer contar com você. Se estiver chovendo, você vai? Sim. Só meia dúzia que vão aqui assim. Se estiver chovendo, você vai, irmão? Sim. Se estiver sem luz, você vai, irmão? Sim. Metade, a gente já diminuiu a metade. Se estiver sem luz, você vai, irmão? Sim. É para Jesus, não é para mim não, hein? Com certeza. Sim. Pensa em tantas situações que muitas vezes tem te impedido de ir. Daniel, mas é perigoso. Daniel, como que eu vou? Quem te chamou? Quem tem te chamado? Deus. Ele vai te conduzir, amém? Amém. Ele vai te levar, amém? Amém. Ele vai te trazer em segurança também, amém? Amém. Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar dos seus, Amém. Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar daquilo que é seu, porque é o próprio Deus que tem te chamado, amém, queridos? Amém. E o impressionante é que quando Maria chegou naquele lugar, após a caminhada dos 100 e poucos quilômetros, por uma condição, o Ender hoje no Evangelho está bom demais, o Ender só foi tomar um banho, olha que maravilha, glória a Deus. Maria, você imagina Maria na hora que chegou na casa de Isabel, né? Mas ela chegou da forma que chegou. A palavra diz que ao saudar, a criança ficou cheia do Espírito Santo. A presença do homem de Deus, da mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, é uma presença transformadora. Amém? Amém. A sua vida cheia do Espírito Santo irá promover transformação na vida de quem quer que seja que Deus mandar passar pela sua vida. Amém, irmão? Amém. Você crê nisso? Sim. Se você crê, diga amém. Amém. Eu creio. Eu serei sinal. De transformação. Nas vidas. De todos aqueles. Que o Senhor enviar. Para passar pela minha vida. Queridos, houve um homem no século XVIII. Ele não era católico, mas ele disse assim para o Senhor: dá-me 100 homens cheios do Espírito Santo,
Eu vou incendiar esse país. Querido irmão, querida irmã, nós somos um pouco mais de 100 pessoas aqui, amém? Amém. Você, pregador da palavra, cheio do Espírito Santo, você pode incendiar as 80 cidades dessa arquidiocese e muito mais, amém? Você pode ir além, amém? Você pode ir muito mais, cheio do Espírito Santo, a começar na sua casa, na sua família, aos arredores da sua casa, e incendiar toda essa arquidiocese. Sabe por que essa arquidiocese ainda não está incendiada, irmão? Sabe por quê? Porque eu não tenho feito a minha parte como convém. A minha arquidiocese não está toda incendiada ainda por isso, porque eu não tenho dado o meu melhor. Daniel, mas é cansativo. Ninguém falou para você que servir a Deus era fácil, falou? Alguém te enganou? Não. Alguém falou assim: você vai receber os manjares, você vai comer do melhor dessa terra. Alguém falou isso para você? Não. Toma sua cruz e siga. Aleluia. Toma sua cruz e siga. Existem vários contextos dessa cruz, mas a nossa realização é no Espírito, de saber que eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Ouvir, acolher, e a missionalidade. Para aquele que está cheio do Espírito Santo, o Senhor quer te capacitar nessa tarde a ouvir o Senhor, a acolher o que Ele tem para te dar e o ir ao encontro do outro. Olha o irmão que está do seu lado. Pergunta para ele: você tem certeza? Dá tempo de ir embora ainda. Você tem certeza disso? Sim. Bem, então fica de pé que nós vamos rezar. Tem uma música que vai nos ajudar nessa oração. Nós temos a missão, queridos, de levar o batismo no Espírito Santo aonde o Senhor nos enviar. Nessa igreja em saída, se o Senhor tem te levado, como ele dizia, a pregar em outros movimentos da igreja, leve a sua identidade. Na minha paróquia, o meu sacerdote me fez um convite há um tempo atrás. E ele dizia para mim: senhor Daniel, mas ser cientista da religião, você podia fazer o caminho para diácono. Eu falei para ele: olha, padre, eu estava no primeiro mandato da minha coordenação. Eu estou no segundo mandato, no primeiro ano do segundo mandato. Padre, no momento eu tenho um chamado. Meu chamado não é coordenar a Arquidiocese de Belo Horizonte na renovação carismática católica. Eu não posso. Então vem ser meu ministro da Eucaristia. Padre, eu tenho um chamado. Não, diante do seu chamado, Daniel, quando você estiver aqui na comunidade, eu falei: bom, eu não vou estar deixando o chamado original para estar servindo. Eu tenho um chamado. Eu falei: amém. E ele falou para mim assim: mas eu quero você, Daniel, no seu carisma. Eu falei para ele: padre, mas se fosse do carisma também não dava não. O senhor não está enganado comigo, tá? Eu oro em línguas, eu curo, né? Essas coisas todas vocês vão acostumar a ele, né? Ele falou: mas eu te quero no meu nesse carisma.
falou para mim: eu vou te dar uma bênção para lá na comunidade que você está, para você rezar nas casas, para você ir com as mãos dos enfermos, para você abençoar as casas, para você celebrar a palavra nas casas, para você expulsar os demônios. Irmãos, eu rezei quase 20 anos para poder fazer isso. E aí o meu padre vem e fala isso para mim. Quase 20 anos de renovação rezando por isso. Quando aparece a oportunidade, eu não vou para dentro. Nós nunca tivemos tanta liberdade para anunciar a palavra. Nós temos um Papa que falta dizer que ele é carismático. Ele só falta falar assim: eu sou carismático. Só falta isso. Ele nos incentiva em tudo. Uma igreja em saída liberou a ordem para nós realizarmos seminários de vida em todas as paróquias. Por que você está tão parado, querido? Por que você não tem avançado com tudo? Com o pé na porta, irmãos, de voadora, irmãos, no Espírito. Quanto nós temos estado tímidos, nós temos a autoridade espiritual dada pelo Santo Padre. Vá. Igreja em saída, igreja em saída, igreja em saída. Vá. Os campos estão brancos para a colheita. Eis a profecia dos ciclos máximos do jubileu de ouro. Sabe o que significa isso, irmãos? Os campos estão brancos, porque a colheita está aí para mim e você colher. São aqueles que precisam ser colhidos para o Senhor. Os campos estão brancos. Olha quantos perdidos precisando ouvir a palavra de Deus. E você, irmão, você, irmã, fica prestando atenção na decoração, não, irmão. Vocês estão perdendo a unção. Glória a Deus. Não fica prestando atenção na decoração, não. As meninas estão trabalhando. Presta atenção na palavra de Deus. O Senhor tem chamado você a pregar a palavra com ousadia, com intrepidez, com coragem, com santidade. Não perca essa oportunidade, porque nós sabemos que chegará um tempo em que nós não poderemos pregar como estou pregando aqui. Ou você não sabe disso? Em muitos lugares a gente se pode mais pregar a palavra de Deus. Nós temos uma clara oportunidade. Os campos estão brancos, prontos para serem colhidos. Não fique esperando as pessoas chegarem no grupo de oração para você pegar, porque pode ser que elas não cheguem, pode ser que elas não venham, pode ser que você não tenha público para pregar na igreja. Pregue na sua casa, pregue no seu trabalho com sabedoria, pregue nas praças, pregue no ônibus, pregue por onde você passar, mas pregue a palavra. Se você realmente chamado de Deus a pregar, assume o seu chamado. Maria foi cheia do Espírito Santo e ela não parou em nenhum impedimento por ser mulher, por ser jovem, pela distância, por estar grávida, pelos preconceitos da época. Ela não parou. Por medo, ela não parou. O que tem te impedido de pregar? O que tem te impedido de ser rosto de Pentecostes? O que tem te impedido? O Senhor te chama a te dar um algo mais.
como nunca, vai dizer a profecia, o Senhor quer nos usar, como nunca na história da evangelização, o Senhor quer nos usar nesse tempo, com prodígios, com milagres, com sinais, mas Ele depende de um sim seu. Ele depende de um sim seu. Reflita nessa hora o que tem impedido você de ir, de ser autêntico. Essa música vai nos auxiliar na oração. Eu queria proclamar uma liberdade espiritual aqui em nome de Jesus. Eu tenho sentido você muito preso. Eu tenho sentido com medo. Eu tenho sentido você como se você nem fosse carismático. Me desculpe falar. Eu já vi pregadores mais quentes. Amém, irmãos? Amém. Eu quero proclamar essa liberdade espiritual no meio de nós aqui. Você é livre em nome de Jesus. Me deixa profetizar isso sobre a sua vida. Você é livre em nome de Jesus. Você é livre para saltar, para gritar, para pular, para ser livre no Espírito de Deus. Você é livre. Receba essa palavra sobre o seu ministério. Amém. Seja livre em nome de Jesus. Amém. Seja livre de tudo aquilo que tem te prendido. Amém. Seja livre em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, querido. Deposita no colo do Senhor, no coração de Deus, o seu ministério. A mãe intercede por nós e providencialmente ela está aqui desatando os nós que te prendiam, desatando os nós de toda apatia, de toda frieza, de toda tibieza. Ela está desatando os nós. Feche seus olhos, querido. Não olhe para o lado, não olhe para quem está ao seu lado. É você e o Senhor. É você e o Espírito de Deus. O Espírito do Deus vivo, que nos move, que nos impulsiona a ir ao encontro do outro. Maria, nossa mãe, intercede por nós. Maria, nossa mãe, intercede por nós. Ser livre. Tenha os pés soltos. Tenha os pés soltos nessa hora. Tenha os pés soltos.
Pega a mão, Senhor, fala para ele, você vai longe, querido.